Boa noite, graça e paz. É sempre uma alegria poder visitar os amigos e ontem foi um dia edificante estar com os homens da igreja, poder conhecer algumas histórias e poder compartilhar das aflições, das lutas que nós como homens líderes temos nessa caminhada de servir a Deus. E tem sido realmente um tempo de férias, porém de muita edificação, não só por ontem, mas a oportunidade de estar falando da palavra, vivendo a palavra na casa do Luiz, da Paola, com as crianças, com os amigos dos filhos deles. Teve dias que nós fomos dormir 1h, outro dia nós fomos dormir 3h da manhã, e eu acho que a gente vai virar à noite. Porque realmente é gratificante, são tempos que Deus prepara para nós e que nós devemos aproveitar, porque nós somos chamados para isso. Como o pastor Ederson disse, eu não sei o que seria de mim se não fosse a vocação do Senhor em sustentar-nos em todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse no Salmo 121. O Salmo 121, não sei se você sabe, mas no livro de Salmos, existe uma coleção de 15 canções chamadas canções de ascensão, canções de peregrinação. Eram salmos usados pelos judeus em suas viagens às festas judaicas em Jerusalém. E o Salmo 121 é o segundo dessa coleção. O Salmo 121, como vocês verão, ele passa uma imagem de um peregrino, de uma pessoa em uma viagem muito perigosa. O destino é óbvio, como eu já disse, se trata do templo em Jerusalém. Uma vez que o autor se refere aos montes de Sião, Jerusalém, se você olhar o Salmo 122, que também faz parte dessa coleção, ele vai confirmar que o salmista está em uma viagem a Jerusalém. O Salmo 122, versículo 1 começa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? Do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Então essa coleção de salmos era usada pelos judeus a caminho de Jerusalém, cantando, se alegrando. Mas elas continham um conteúdo muito importante, nesse caso aqui em específico, um conteúdo de assegurar que eles chegariam no seu destino final. Mas, ao mesmo tempo, seria uma viagem perigosa. Você percebe que o salmista está saindo de casa. Olha o versículo 8. Ele está saindo de casa, e a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, eles afirmam a possibilidade desse peregrino estar saindo de casa a caminho do templo em Jerusalém. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, ou a sua entrada de volta na sua cidade. Quanto aos riscos e perigos iminentes, você pode perceber pela própria pergunta que o salmista faz. E ele faz a si mesmo: de onde me virá o socorro? Você percebe que é uma pergunta que implica em um perigo, numa jornada de risco. Ele não sabe se ele vai voltar. Ele sabe que ele está saindo de casa. Ele teria que ir em Jerusalém, se apresentar, representar. Como dizia aos homens ontem, uma das funções da nossa masculinidade cristã é ser um mediador entre Deus e a nossa família. E assim era o peregrino, o judeu, ele ia a Jerusalém representar a sua família. Logo, o objetivo do Salmo 121, se você olhar de perto, é assegurar, garantir ao peregrino que está ansioso e temeroso, que o Senhor o manterá do início ao fim, nessa jornada a Jerusalém. É por isso que o tema desse sermão seria: mantidos por Deus, do início ao fim. E que é um tema super relevante quando a gente pensa na distinção entre o cristianismo e muitas outras religiões. Eu tive a oportunidade de fazer meu bacharel em teologia na África do Sul. E uma das electives, uma das matérias que você poderia escolher seria o curso de islamismo. E eu tive a oportunidade de ter
professores maravilhosos, e a questão prática era ir às mesquitas, conversar com os Ahmadis, que é o pastor do Islã. E naquela semana de ensino tão profundo em relação à teologia, a posição da mulher, a posição do homem, a posição do profeta, as profecias, uma coisa ficou marcada no meu coração em relação ao Islã. Isso você pode usar no seu evangelismo quando você conversar com um muçulmano. O muçulmano que conhece o Corão, ele sabe que ele não pode afirmar em nenhum momento que ele está salvo. A teologia islâmica não permite isso. Alá, ele estabeleceu 5 pilares para o islamismo, para que você demonstrasse que você é um muçulmano fiel. Mas mesmo depois de cumprir todos esses pilares, você não tem a segurança, nem mesmo o direito, e nem pode ter a ousadia de dizer, estou salvo. Quando eu comecei a aprender e olhar ao Corão isso, eu não acreditei. Como que eles podem viver uma vida sem esperança? Eu meditava no livro de meditações de Paul Tripp, essa manhã, com a minha família, a família do Luiz. E uma frase que me marcou foi: as promessas de Deus são tão boas quanto a extensão da sua soberania e fidelidade. Ou seja, as promessas de Deus em si mesmas, elas não são boas. Eu não estou entendendo o que você está falando, pastor. Se fosse só as promessas, sem o caráter de Deus, as promessas seriam vazias. Mas como Ele é soberano para realizar a promessa, e como Ele é fiel para cumprir as promessas são boas. E eu fui a algumas mesquitas, foram 5 mesquitas, muitos alunos sentiam intimidade, e eu pensei comigo, para quem já se vestiu de pai de santo, entrou no terreiro de macumba para pregar o evangelho, e no centro de mesquita, para mim não é nada. E eu usava dessa artimanha, dessa falha do Alcorão, e perguntava para os Ahmadis, para muçulmano: você acha que Alá é soberano? Claro. Você acha que Alá é fiel? Com certeza. E a terceira pergunta: você está salvo? Eu não sei. Espera aí, Alá instituiu 5 pilares para que você demonstrasse a sua fidelidade a Ele, e no final de tudo, cumprindo os 5 pilares, você não pode dizer que você está salvo? Claro que não. Seu Alá não serve para mim. Porque uma é outra. Ou Ele não é soberano para cumprir as suas promessas, ou Ele não é fiel para cumprir a sua palavra. E ali levava as pessoas a pensar e a refletir. É claro que se você também estudar outras vertentes do cristianismo, você vai ter a mesma dificuldade, o mesmo dilema. No catolicismo, salvação acontece depois que você cruza a linha de chegada. No arminianismo, não é diferente. Se você cruzar o sinal vermelho, dizem que o Espírito Santo sai e você perde a sua salvação. Se você pecar, você perde a sua salvação. Como um jovem me ligava, contava para as meninas e os meninos na casa do Luiz, desesperado: caí com a minha namorada. E se Jesus voltar agora eu fico. Eu falei: sério? Então se você não tivesse caído, não precisava de Jesus para te levar para o céu? O salmista, ele está enfrentando esse dilema. Quem pode me garantir que eu vou até o fim? Quem pode me garantir? Quem pode te garantir que os seus filhos vão até o fim? Quantos pais estão desesperados nessa noite aqui nesse lugar pensando: será que o meu filho vai voltar para a igreja? Será que o meu marido vai se converter um dia? Será que eu mesmo vou até o fim? E a pergunta é essa: quem pode te garantir que você vai? Abra sua palavra no Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te pedir que nessa hora o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, e que possamos ver Cristo, e que possamos ouvir a tua voz e o teu Espírito acalentar, exortar, seja lá qual que for a tua vontade para nós nesse dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O autor Mel Gibson, naquele filme antigo de 2002, Fomos Heróis, minutos antes de partir dos Estados Unidos para o Vietnã, onde 58 mil norte-americanos iriam morrer naquela batalha, naquela guerra que durou tantos anos, ele, tentando encorajar os seus soldados, ele expressa essa frase interessante: eu não posso prometer a vocês que eu trarei vocês para casas vivos, mas isso eu posso jurar diante de vocês e do Deus Todo-Poderoso, que quando nós formos à batalha, eu seria o primeiro e o último a sair do campo de batalha. E eu não deixarei ninguém para trás. Vivo ou morto, todos nós voltaremos para casa juntos. E que Deus me ajude. 58 mil não voltaram para casa vivo. Quando o salmista começa a refletir na sua trajetória até Jerusalém, a primeira pergunta, o primeiro conflito que ele tem é a preocupação. Primeiro ponto na nossa pregação, a preocupação genuína. Olha para o versículo 1. Elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O salmo começa com o peregrino examinando as colinas, os montes que estão diante dele, e ele precisa transpor para chegar ao seu destino final. Levo os meus olhos para os montes. Amados, essas colinas, esses montes, não são de uma inspiração romântica para um viajante, como, por exemplo, o Grand Canyon no Arizona. Nossa família esteve lá uma vez, talvez você já visitou. É de tirar o fôlego, é romântico. Eu lembro meu filho ainda, provavelmente 10 anos, ele olhou para mim ao ver aquilo e falou assim: pai, só pode ter sido Deus que criou isso. Não, esse não é o tipo de monte, colinas que o salmista, o peregrino está vendo aqui. As colinas e os montes aqui representam os perigos, as dificuldades que ele deve enfrentar, deve trilhar, deve cruzar para chegar ao seu destino final. A cidade de Jerusalém, a cidade santa escolhida por Deus. Ele teria que caminhar por trilhas estreitas ao longo de penhascos íngremes. Com certeza ele teria que enfrentar o calor do sol escaldante pela manhã e o frio congelante à noite do deserto. Ele teria provavelmente que acordar ou passar por animais selvagens que poderiam matar ele. E o que dizer dos salteadores, dos ladrões? Para você entender essa viagem quão perigosa, você precisa lembrar do bom samaritano. Esse é o caminho que o peregrino teria que cruzar para chegar no seu destino final. O caminho que o bom samaritano encontra aquele homem abatido e desnudo e roubado pelos salteadores. Não era um caminho fácil. Ele não sabia se ele ia voltar para casa. Em seguida, o peregrino faz uma pergunta crucial.
É uma pergunta de rotina, uma pergunta que eu me faço. Não se espantem. Pastores também passam as suas crises, como você. De onde virá o meu socorro? Você já fez essa pergunta? Se você fez, bem-vindo ao clube. Você é uma pessoa normal. Da última vez que eu vim aqui, eu perguntei se um cristão que duvida de Deus pode estar salvo. E eu espero que você se lembre desse sermão. Sim, pode estar salvo. A dúvida faz parte da nossa fé cristã. E o salmista faz a pergunta crucial: de onde virá o meu socorro? E a pergunta do salmista revela duas realidades muito importantes. A primeira realidade é desse mundo caído. Eu queria te dizer que você não está na Disneylândia. Se você abraçou a fé cristã simplesmente para encontrar um clube social chamado igreja, a sua escolha foi errada. Uma das maiores preocupações do imigrante é se sentir em casa. Melhor do que você sentir na sua casa chamado Brasil, é você sentir nos braços de Deus, irmãos. Na casa de Deus. Muitos procuram a igreja nos Estados Unidos para se sentirem em casa novamente. Que é um erro, você vai se frustrar. Porque Deus não instituiu a igreja para que você, como imigrante, se sinta bem em casa na sua cultura. É para que você seja um cidadão do reino. A igreja te forma para isso. E o salmista tem essa realidade que o mundo não é a Disneylândia. Não é Orlando. Não. O mundo é uma batalha. O mundo é um lugar caído, hostil. Jesus afirmou, nós ouvimos no sermão a semana passada: nesse mundo tereis aflições, vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, presos, mortos por causa do meu nome. Paulo, na mesma viés, em Efésios 6, ele deixa claro, nós estamos debaixo de uma batalha. Não tem massagem, como diz a nova geração. É luta. João vai dizer: amados, o mundo jaz do maligno. Então, se você estranha, está passando por sofrimentos, dificuldades e perseguição, você criou uma expectativa errada sobre o reino de Deus. Totalmente errada sobre o que é ser cristão. A outra realidade, fora entender que esse mundo é um mundo caído e hostil às coisas de Deus, o salmista, ele se enxerga incapaz de chegar no destino final por si mesmo, nas suas próprias forças. Eu não tenho como. Você quer conhecer se um cristão entendeu o evangelho? Eu falava com o grupo de jovens na casa do Luiz. Você quer fazer um teste se você entendeu o evangelho? Quer fazer um teste comigo? Não tem A ou B, não tem mais ou menos. Dá para saber se você entendeu o evangelho ou não. E se você não entendeu, corra e comece a estudar a palavra de Deus. Se você morresse hoje e Deus te perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta? Pensou? Se a tua resposta começou com o pronome eu, você não entendeu o evangelho. Como assim, pastor? Se a tua resposta começou com o pronome eu, porque eu fui fiel a Deus, porque eu vim à igreja, porque eu dei o dízimo, eu servi na casa do Senhor, você não entendeu o evangelho. A resposta certa começa na terceira pessoa do singular. Ele me salvou. Ele morreu por mim. É por isso que o Senhor tem que deixar eu entrar no céu. Ele fez. É por Ele, é para Ele, é nele. O salmista entende a incapacidade dele, por isso que ele pergunta: eu estou saindo, mas se o Senhor não me socorrer, eu não chego lá. Quantos cristãos pensam que salvação é pela graça e continuar com a salvação é pelas obras? Eu tenho que ir para a igreja, porque senão não vou ser salvo. Eu tenho que servir, porque senão não vou ser salvo. Você vai para a igreja porque você foi salvo. Você serve porque você foi salvo.
Você se santifica não para ser salvo. Você se santifica porque você foi salvo. Tudo vem de Deus e volta para Deus. O salmista vê a realidade do mundo, vê a sua incapacidade. E essa pergunta do salmista nos leva a aprender, dentre muitas verdades, uma delas é de que todos nós precisamos de mais ajuda do que a gente possa entender. É de se assustar como alguns cristãos não entendem o quanto que eles precisam da graça. E aí eles não nadam no mar da graça. Eles simplesmente fazem um self-service. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho de compromisso ali. Eles não se entregam totalmente à graça. Eles não se entregam totalmente à vida com Deus. Eles vivem de migalhas, porque eles não entendem o tanto que eles precisam da graça. O salmista faz a pergunta: de onde virá meu socorro? Mas o salmista entende o evangelho. Ele tem o evangelho verdadeiro. Logo ele tem a resposta certa. Veja o versículo 2. Eleva os meus olhos para os montes. Versículo 1, de onde virá o meu socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do pastor. Vem dos meus dízimos. Vem da minha fé. O meu socorro vem dos meus anos na minha vida cristã. Vem do meu ministério. É isso que o salmista diz? Vem porque eu sou presbiteriano e acredito na eleição. Não, o meu socorro vem dele, do Senhor, que fez os céus e a terra. Não, agora se coloque no lugar desse peregrino em sua jornada, dando talvez o que ele imaginasse, o último beijo na sua esposa, os seus filhos, partindo para a sua jornada, ao seu destino final, olhando para as colinas distantes que impediam ele de chegar no seu destino final, reconhecendo tantos perigos dessa jornada quanto a sua incapacidade de chegar lá, de se manter nessa jornada. E de repente o salmista se vê falando consigo mesmo, pregando para si mesmo. Você já passou por esses momentos? Você começa a pregar. Você é o seu maior pregador, se você ainda não descobriu isso. O problema é que mensagem que você está pregando para você. Mas quem é o maior pregador da sua alma é você mesmo. Não tem ninguém que fale com você mais do que você mesmo, se você já percebeu isso. Mas que bom que o salmista tem um evangelho certo, verdadeiro. E ele se pega pregando para si mesmo, falando consigo mesmo. E você pode ouvir a sua voz ansiosa, o seu coração temeroso em relação à sua vida, à sua existência. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outras palavras, Senhor, eu não tenho como permanecer nas minhas próprias forças. Eu nunca vou chegar ao destino final se o Senhor não me tomar pelos braços e me levar. A minha saída começa com o Senhor e a minha chegada termina com o Senhor. E é interessante quando o salmista faz essa declaração, vem do Senhor, ele usa o nome tetagrama em hebraico. O nome em que Deus se revelou para Moisés, para lembrar o pacto que ele tinha feito com Abraão. E quando Moisés perguntou, mas qual que é o significado desse nome? Eu sou o que eu sou, Moisés. Eu serei quem serei, sem princípio, sem fim. Eu sou o Senhor autoexistente, eu não preciso de nada para subsistir. Eu tenho a minha glória. Nada é acrescentado em mim. Eu sou aquele que por meio de todas as coisas passaram a existir. Eu não existo, Moisés, eu sou. E é esse nome que o salmista emprega na sua oração. Porque ele quer lembrar que essa jornada é uma jornada pactual. Está baseado na aliança que Deus fez. Ele vai chegar ao destino final. É um nome que
revela a aliança com Israel, com Abraão, quando Deus tira Abraão da terra dos Ur dos caldeus, ainda pagão, e faz dele uma nação. Faz lembrar o pacto com Isaac, com Jacó, com José. E com Moisés, como eu disse, quando Deus tira eles da terra do Egito. É esse Deus que o salmista acredita ter como guardião e protetor da sua jornada. Em seguida, o salmista acrescenta ao nome de Deus que fez os céus e a terra. Isso era uma confissão de fé. Talvez a primeira pergunta do catecismo menor. Quem é esse Deus? É o que fez os céus e a terra. Quão importante é essa declaração nesse mundo antigo, onde as pessoas acreditavam em vários deuses. A criação fora distribuída para que cada Deus tomasse conta de um aspecto da criação. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, o Deus da colheita. E o salmista fala assim, não, só existe um Deus, o que criou todas as coisas. É por Ele e para Ele que todas as coisas são sustentáveis. E nos versos seguintes, o peregrino tem a garantia da proteção de Deus e da bênção de Deus. Como é bom poder ter o evangelho verdadeiro. E pregar para si mesmo o evangelho verdadeiro. O salmista começa dizendo, o Senhor vai me guardar. Olha o versículo 3. No versículo 3 nós encontramos a palavra-chave que determina o significado, a razão desses salmos. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Pela primeira vez no salmo, a palavra principal dos salmos aparece, a palavra chamar, que significa guardar, manter, preservar. Como nós sabemos que essa é a palavra principal que define o tema? Simplesmente porque ela aparece no versículo 3. Ela vai aparecer no versículo 4. É certo que não dormitar, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. Versículo 7. Por 2 vezes. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse é o tema do salmo. O Senhor vai te manter do início ao fim. Mas essa promessa só será boa se esse Deus é soberano e fiel. Agora, para pensar. Eu estava explicando alguns princípios de interpretação bíblica para os jovens esses últimos dias, e eu falava para eles, a Bíblia deve ser usada para interpretar a Bíblia. Da onde esse salmista está tirando essa garantia de que Deus vai guardar? Se você olhar mais perto esses salmos, o salmista está usando nada mais e nada menos do que a bênção de Arão. Quando o Senhor chamou a Moisés, estabeleceu o pacto, ele levantou o ofício de sacerdote e falou, olha, diga a Arão que após a cada reunião ele deve emitir algumas palavras para que eles voltem para casa com segurança. E essas serão as palavras, Moisés. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e seus filhos dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a sua face. O salmista não está criando bênção e nem promessa, como o evangelho da prosperidade faz. O salmista está convocando as promessas que já foram feitas. Quando o teu pastor levanta as mãos e fala assim, irmãos, recebam a bênção apostólica, ele não está criando bênção, ele está proferindo o que já foi prometido. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Ele não garante nada, quem garante foi quem prometeu, que é Deus. Por isso tome muito cuidado para com aquilo que estão te prometendo. Porque se Deus não prometeu, Ele não tem responsabilidade em cumprir. É por isso que muitas pessoas estão frustradas dentro do cristianismo. Porque ouvem e vivem ouvindo promessas que Deus nunca fez. Mas o salmista sabe que isso é uma promessa. E convoca essa promessa para a sua jornada. Você conhece as promessas de Deus?
aquelas que Ele fez, você conhece, se assegure delas. Se assegure delas quando os sofrimentos vierem, quando as lutas vierem, quando o diagnóstico da última hora vier e falar, é câncer. Se assegure das promessas que Deus te fez. Lembrando que elas só serão boas se o teu Deus é soberano e fiel para cumprir. E o salmista continua confirmando veemente a bondade de Deus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Lembre quando nós tivemos a Milena, ela não queria dormir de jeito nenhum. A tecnologia ajudou. Colocamos a babá eletrônica e ó, fica aí menina. Deus não faz isso. Deus tem o prazer de passar a noite com você nos dias de angústia. Deus tem o prazer de estar com você nos seus dias em que você não consegue dormir, pensando se você vai ou não vai chegar até o fim. Ele se deleita quando você chama Ele para os seus dias de conflitos, porque Ele é Pai. Ele não tem babá. O teu pastor não é a sua babá. Os líderes da sua igreja não são suas babás. Você tem um Pai. Dá para entender isso? Se você não experimentar isso, você vai ficar numa dependência e gerar um fardo no seu pastor e na sua liderança, ou na sua esposa, ou no seu pastor, pedindo para que eles venham suprir aquilo que eles nunca vão conseguir suprir. Porque essa providência pertence a quem? Ao teu Deus Pai. Imagina como um pai ficaria se o filho desse fosse pedir ajuda para um outro pai da esquina. Poxa, eu estou aqui. Você foi pedir ajuda para o nosso vizinho. Pedir conselho para... Eu sou teu pai. Deus não coloca ninguém para cuidar de nós como Ele mesmo pode cuidar. Claro, a liderança de Deus foi dada para edificar, nos discipular. Mas chega um ponto em que só Deus pode te dar o que Ele tem para te dar. Só Deus pode te consolar da maneira como Ele te pode consolar. Como liderança, a gente já simplesmente aponta. Essas palavras, você pode perceber que o guarda não tosquenejará, não dormirá. Ela se personifica na pessoa de Cristo como o bom pastor. Você nunca iria ver o bom pastor saindo com as suas ovelhas e ficando debaixo de uma sombra num dia de sol escaldante. Não. Ele ficaria no meio das ovelhas com o seu cajado, atento a qualquer momento, a qualquer sinal de perigo. Essa é a imagem que Cristo em breve viria a cumprir. Ele não vai tosquejar, Ele não vai dormir. Para quem já tinha ouvido a história de Elias e os profetas de Baal, esse salmo iria emergir de tal maneira no coração, porque você se lembra da batalha dos profetas de Baal com Elias, onde eles colocam os altares, e Baal não aparece para a festa. E Elias, de uma forma sarcástica, começa a dizer, será que ele está dormindo? Será que ele saiu de férias? Foi viajar? Precisa ser despertado? O que aconteceu que Baal não aparece? E ali os profetas se flagelavam, e nada de Baal. Mas é interessante que essa maneira sarcástica, infelizmente, de Elias, for aplicada para com Israel. Porque Israel também na sua crise, nos seus dilemas, um dia experimentou a mesma situação que os profetas de Baal, e fez a mesma declaração. O mesmo pensamento que o Deus Israel talvez estaria dormindo. Eles reclamam de Deus, por exemplo, no Salmos 44, o salmista diz, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. O Senhor está dormindo? Isso aqui é o salmista.
Isso aqui não é um pagão. Isso aqui é um homem que andava com Deus. Um dia acordou diante dos seus sofrimentos, imaginando que Deus não estava lá. Senhor, desperta porque dormes, levanta-te. Não rejeites para sempre. Por que escondes teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Por que o Senhor está dormindo? Quando a gente pensa que é só os ateus que passam por conflitos em relação à existência de Deus, a gente olha para os Salmos e vê que elas são tão pertinentes a nós também. Existem dias que a gente acorda e Ele não deve existir. Ele não está me vendo. Mas o salmista assegura, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não põe ninguém para cuidar de você, ele te guarda. Depois o salmista diz, ele te protege. Olha o versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é capaz de cuidar de você de uma forma holística em todo o tempo. E não só vai te guardar, como proteger, Ele vai preservar a tua vida como um todo. Olha o versículo 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Agora nós temos um conflito muito grande, que você tivesse uma paciência comigo para a gente analisar. Eu gosto dos Salmos porque ele quebra os paradigmas que algumas pessoas afirmam e não fazem parte do cristianismo. Primeiro o salmista diz, o Senhor te guardará de todo mal. Notaram isso? Guardará a tua alma. Perceba que o tempo verbal aqui muda do presente para o futuro. Perceberam isso? Guardará. E o conteúdo da jornada específica aqui de um peregrino deixa de ser a cidade de Jerusalém e passa a ser a totalidade da sua existência, a sua vida como um todo. Ele não vai te guardar até você chegar em Jerusalém. Você achava que o destino final era Jerusalém? Não é. Assim como o seu destino final não é a igreja. É a nova Jerusalém. E eu espero que você tenha essa expectativa no seu coração. Como nós meditávamos hoje, as pequenas glórias da vida, como família, esposa, filhos, trabalho, dinheiro. A igreja, todas elas apontam para a última glória, que é muito mais gloriosa, que é a nossa vida com Deus na eternidade. E é essa perspectiva que o salmista se encerra na sua pregação interna. O cuidado protetor de Deus abrange e permeia toda a nossa existência. Agora vamos parar e analisar o conflito. Antes de nós concluirmos aqui, deixa eu me perguntar para você. Como que você deve entender essa verdade? Como que você vai explicar essas promessas? Volte no versículo 3. Ele não permitirá futuro que os teus pés vacilem. Você não vai vacilar, seja lá o que você entenda. Como é que Davi podia cantar esses salmos? O pé de Davi não simplesmente vacila, ele atola na lama do pecado. Com Betseba. Não somente vacila, atola na lama do pecado, com o seu adultério com ela e mandando matar Urias. Como é que você me explica esse versículo? Que Deus não vai deixar os seus pés vacilarem. Deixou os de Davi. Existe ou não existe um conflito aqui? O Senhor irá te proteger de todo o mal. Ele manterá a sua vida, manterá você no caminho, na sua
saída, na sua entrada, desde agora e para sempre. Como é que foi que isso funcionou na vida de Davi, que matou Urias? O que significa que Deus vai mantê-lo longe de todo mal? Estaria Deus dizendo que Ele não vai deixar nada de ruim acontecer com você? Porque é assim que muitas pessoas entendem a graça. O guarda-chuva santo dos evangélicos. Nada de mal vai acontecer com a gente. Bom, não pode ser isso. Pergunta para a irmã que foi diagnosticada com câncer. Pergunta para a minha vizinha que em menos de 48 horas perdeu seu filho tão saudável que tinha feito 12 anos. Morreu numa morte tão rápida, abalando toda a nossa comunidade. E quando ela se chega perto de mim, ela diz: por quê que Deus fez isso comigo? Em menos de 24 horas, ele tinha acabado de fazer 12 anos. Então não pode ser todo mal. Ou que mal que é esse? Seria os sofrimentos e dores da vida? Os nossos entes queridos, eles morrem, a gente fica doente, perdemos os nossos empregos, passamos por divórcios, os nossos filhos se desviam, vão para o mundo. Então você se depara com uma promessa como essa e você tem que se perguntar: como é que isso funciona? Isso funciona para todos? Para o salmista não funcionou. Se você estiver com a interpretação de que todo mal é sofrimentos da vida. Primeiro, deixa eu lhe dizer que esse salmo ele funciona assim. Ele vem funcionando na vida de todos os peregrinos que passaram nessa terra. Todos os filhos de Deus. E é por isso que você está aqui, porque esse salmo funciona. Essa promessa tem funcionado. Em segundo lugar, você sabe o que você tem que fazer quando você se depara com uma passagem tão conflitante como essa. Você tem que se afastar dos detalhes para que você enxergue o big picture, o grande retrato da vida e da salvação. Em outras palavras, você precisa considerar o que o salmista está dizendo no contexto da Bíblia como um todo. Porque a gente não cria doutrinas e nem verdades absolutas a partir de um versículo ou de um evento. Por exemplo, você deve perguntar a José, que fora vendido pelos seus irmãos, como ele iria cantar o Salmo 121. Como Paulo cantaria este salmo. Você conhece a história de José? Desprezado pela família, vendido pelos próprios irmãos como escravo, vendido para a casa de Potifar, acusado injustamente, acabando na prisão. Deus vai me livrar de todo mal. Não ia funcionar, se esse é o intuito. E Paulo, o que dizer de Paulo cantando o Salmo 21, à luz de Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 27, são eles ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões e açoites sem medidas. Você quer um currículo vitae? Para saber se Deus está contigo, não pego de Paulo, porque não funcionaria. Segundo o Evangelho da Prosperidade, que nenhum mal pode chegar à sua casa, Paulo não seria um grande exemplo. Açoitado, sem medidas, em perigos de mortes, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apredejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei a voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Para, Paulo, para, não quero esse evangelho não. Ele falou que ia me livrar de todo mal. Como é que esse salmo funcionou na vida de Paulo? Ele protegerá de todo mal. Como é que funcionou na vida de José? Funcionou para ambos. Você se lembra que quando os irmãos de José vão se apresentar a ele, ele se revela. Ele diz assim para os irmãos:
todas essas coisas que vocês planejaram para o mal contra mim, o Senhor planejou para o bem. E o que dizer de Paulo, então? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Inclusive as tragédias da vida. Todas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Ele está só descrevendo todas. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Ele está citando Salmos 44. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Ele está lembrando as palavras que ele não ouviu diretamente, mas alguém pregou para ele. Quando Cristo disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci. E porque eu venci, vocês vão vencer. E eu estou indo para a casa do Pai, preparar um lugar para vocês. Porque onde eu estiver, vocês também vão estar. É por isso que o salmista termina, não só agora, como para sempre. Essa promessa só tem sentido se você tiver uma perspectiva eterna da sua existência. Se o teu reino for aqui, essa promessa não fará sentido e nunca será cumprida. Mas se você tem a perspectiva da eternidade, quando você passar para o outro lado da glória, você vai poder dizer, sim, Ele é soberano e fiel e me livrou de todo o mal. Talvez seja essa perspectiva que você precise nessa noite. A perspectiva da eternidade. Veja como José e Paulo acreditavam que nos planos de Deus, mesmo as coisas más, as decepções, tudo isso pode ser empregado por Deus para derrotar o próprio mal. Amados, infelizmente, eu conversava com os meus filhos semana passada. A coisa mais terrível para um cristão, se você pudesse escolher, qual é a coisa mais terrível, aterrorizadora para um cristão, qual seria? Algumas pessoas diriam, o inferno. A outras pessoas diriam, o diabo. A outras pessoas diriam, o câncer, a morte. Eu tenho chegado à conclusão que a coisa mais terrível para um cristão é ter que confiar em Deus. É ter que confiar em Deus. Nós temos um medo de confiar em Deus. Nós ficamos apavorados, porque nós não estamos vendo para onde Deus está nos levando. Ele prometeu que vai nos levar para Nova Jerusalém. Mas lá dentro, mesmo sabendo que Ele é bom e soberano e fiel, nós ficamos aterrorizados. Nós ficamos apavorados em não saber a vontade de Deus para muitas áreas da nossa vida. Como é difícil confiar em Deus. Mas o salmista diz, não, eu sei quem Ele é, Ele vai me guardar. Não só agora, muitas coisas vão acontecer agora. Talvez Ele não vai me livrar de muitas coisas agora. Mas Ele vai me livrar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Paulo entendeu e personificou a ideia do salmista dizendo, amados, se a esperança que vocês têm é somente para essa vida, vocês são os mais miseráveis homens dessa face dessa terra. Se a esperança que vocês têm se limita à sua vida nessa terra, você é a pessoa mais miserável dessa terra. Porque a promessa em Cristo Jesus, ela é não só agora, mas para todo sempre. A morte não vai te segurar. O túmulo não segurou Jesus e também não vai segurar você. Você já ressuscitou em Cristo Jesus.
Que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite a confiar nas promessas que Ele colocou na sua palavra. Nessa batalha, muitos soldados irão cair. Mas mesmo que você venha cair, você pode ter certeza, você cair num dia, você se levantará no outro. Porque Ele vai chamar você da morte para a vida. Aqueles amados que vocês viam na igreja, que eram cristãos e morreram, eles morreram num segundo, no outro, eles apareceram diante de Deus. Porque Ele é o nosso capitão. Eu não prometo que todos vocês vão ver a minha volta vivo. Mas eu prometo que todos estarão vivos na minha volta. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pelas suas promessas. De fato, as suas promessas são boas e verdadeiras. Não simplesmente por aquilo que elas prometem, mas porque o Senhor é um Senhor soberano e fiel. Alá não pode nos prometer isso. As falsas religiões não podem nos prometer isso. Nós não precisamos cruzar a linha de chegada para ter a garantia e a segurança da nossa salvação. Não precisamos, porque Cristo já cruzou a linha de chegada por nós. E é nele que nós colocamos a nossa esperança e o aguardamos para aquele grande dia, ó Deus. Enquanto nós estivermos aqui, ó Deus, nos ajude a encarar esse mundo por aquilo que ele é. Um mundo tenebroso, maligno, hostil, e que não venhamos perder a nossa fé e a nossa esperança naquele que é fiel e soberano. Em nome de Jesus, amém.